Olá, dando continuidade ao nosso projeto, eu vou acrescentar as marcas, e eu até mudei as marcas, porque quando eu fui conferir, as marcas que eu havia gerado, né, no ChatGPT, elas, né, não existem, são fictícias. Então, como eu falei, é necessário conferir, verificar se o texto é real ou não, porque o ChatGPT ele cria textos do zero, tá? Como eu quero falar um pouquinho sobre essas marcas e até mesmo editar essas marcas aqui, eu fiz o seguinte: eu peguei e baixei, fui no Google e coloquei lá logo da Paints, logo Zerezés, que são as marcas que eu vou utilizar. Eu quero utilizar agora o Photoshop, só que eu quero utilizar ele para editar a cor dessas imagens, deixar as imagens, a logo mais neutra. Com isso, se você não tiver o Photoshop instalado, basta usar aqui, ó, photoshoponline.net.br. Não é o Photoshop, é um fake, mas resolve o nosso problema, tá? Então, vou deixar ele aqui em inglês e vou abrir File, Open. Inclusive, eu estava fazendo um projeto para moda sustentável para o Beto, mas vamos lá. Paints. Tá aqui a logo, ela é um PNG. Eu quero fazer o seguinte, eu quero deixar essa marca transparente, porém também com a cor cinza, neutra, tá? Assim como a das Zerezés. Com isso, eu vou adicionar um efeito. Então, vou pegar aqui. Acho que aqui eu não consigo mudar de local, mas eu consigo jogar aqui para cima. Close, só para subir. Eu tenho aqui as camadas, né? Eu tenho essa imagem, que é a logo, e eu quero adicionar essa logo um efeito. Normalmente fica aqui embaixo o efeito, mas janela, vem aqui em Window, eu queria colocar de forma não destrutiva, mas ok. Então vamos ver por aqui em ajustes. E aqui em ajustes eu vou corrigir a cor. Vou botar aqui, ó, Hue Saturation, tá? Atalho Ctrl U. E a gente vai colocar cinza. Então, saturação aqui, menos 100%, só isso que eu quero. Nada complexo, tá? Ctrl U foi o atalho, agora a gente vai exportar. Exportar em PNG também. E vou salvar. Tá aqui. Mostrar. Vou colocar lá na minha pastinha dos assets já. Ok. Vamos ao outro, que é a Zerezés. Fazer a mesma coisa, ó, Ctrl U e retirar a saturação, tá bom? E dar um OK. Só que aqui a da Zerezés, o que a gente tem? Alt Scroll, tem problema, também funciona aqui. A gente tem, ela não está em PNG, ela está com essa caixa branca, né? Eu quero retirar. A gente pode usar, ó, aqui dentro, o Object Selection, faz assim, ó, clica e arrasta. Ele vai tentar identificar o texto. Não funcionou bem. Ctrl D deseleciona. Vamos pegar a varinha mágica. Varinha mágica, a tolerância está em 16. Pronto, a varinha mágica foi melhor. Eu vou clicar aqui, que é adicionar seleção, porque tem esses miolinhos aqui também.
Só quero dar uma limpada nessa caixa, tá? E vou deletar. Ctrl D de dado. E a gente tem aqui, ó, o crop. Eu vou cropar e salvar somente esse pedacinho. Enter. E vamos lá. File, Export, PNG. E vamos salvar a marca das Zerezés em PNG. Mostrar na pasta, vou colocar no local correto. Por enquanto, pode fechar o site, pode sair, e aí a gente vai vir para cá. Vamos adicionar as imagens aqui, Ctrl D, vamos adicionar aqui, ó, Pants. Pronto. Pode dar 2 cliques, pode aumentar um pouquinho. Vou vir aqui em View, vou deixar High Quality. Então, temos aqui a Pants. E vamos adicionar, pode dar um Alt, ó, copiar para baixo, Ctrl D, Zerezés. A da Zerezés, ela ficou até mais intensa, né? Então, você pode voltar lá e tentar igualar o tom do cinza, ou aqui a gente pode, ó, mais fácil, né? Deixar efeitos, só vou tirar um pouquinho da opacidade e vou deixar um pouquinho o quê? Mais parecida, ferramenta de seleção, atalho letra V, um pouquinho mais parecido com o tom que está aqui, tá? Ctrl Z. Ctrl R ou View, Grids e Guides, a gente cria grids, tá? Guias. Mas aqui em Rulers é a nossa régua. Ctrl R é o atalho, independente do idioma. Aí você pode, ó, verificar com a nossa régua a questão do nosso alinhamento. Atalho letra E. Vou pegar a ferramenta aqui de transformação livre, Free Transform. E eu posso, né, deixar alinhadinha as informações, né? A gente sabe que tem nessa palavra Pants tem menos quantidade de letras do que Zerezés. Então, claro, eu tenho mais espaço e o texto vai ficar maior nesse mesmo espaço da palavra Zerezés. Então, você pode até equilibrar, tá? Você pode deixar a Zerezés um pouquinho realmente maior, sem problema algum, para dar um contraste de peso. W. Subir aqui um pouquinho. Vou pegar as nossas amebas, Ctrl C, Paste in Place, e vou, ó, clicar com o botão direito, transformar, flip horizontal. Vou subir. Se você quiser desenhar novas formas, sem problema, tá? Tô fazendo aqui uma cópia só por conta do tempo. Vou pegar a ferramenta de caneta e vou até, ó, desenhar atalho letra V, descer aqui um pouquinho. Vamos pegar as nossas cores. Então, no nosso painel de amostras, elas já estão aqui, ou a gente vai usar o que? A biblioteca, tá? Uma forma ou outra. Deixa eu só dar um Ctrl Z, deixa essa caixa aqui em cima. E vou utilizar isso aqui. Vou também, ó, Stroke, vou utilizar aqui, tá? Para que fique aqui com a bolinha e aqui com a setinha, por exemplo. Alt, copia para cima.
E aqui a gente pode, ó, utilizar, selecionou só a seta, a gente pode utilizar ferramenta de seleção direta, seleciona, né, só o que? A parte aqui de cima, com Shift, só esses dois, e Shift para cima. Vou deixar aqui e vou ajustar até aqui também, ó. Shift, selecionei os dois e vou deixar assim, ajustadinho. Outra coisa, a gente pode selecionar, ó, e deixar maior, por exemplo, 200 e 200, né? Se você não quiser a seta maior em 200%, você pode desligar o seu link. Desligando o link, ali vai ficar somente um com 200 e o outro poderia ficar com 100, tá bom? Aqui, Zerezés e Pentes, que são as marcas que eu quero abordar aqui no projeto. E vamos para a nossa próxima folha. E a nossa próximas, né, na realidade, porque aqui é um spread também, uma página dupla, a gente pode encerrar o assunto ou a gente pode até criar alguns looks, né, por exemplo, que são com itens dessas marcas, fica como exemplo. Eu posso ir no Google e colocar Pants. E aí eu posso acessar a Pants aqui e aí pegar algumas informações ou buscar as imagens, tá? Como eu quero criar um projeto livre de direito autoral, então por isso que eu não vou baixar imagens daqui, tá? Mas conheçam a Pants, é uma marca bem legal, assim como a Zerezés também é uma marca bem legal e sustentável, que são óculos de grau ou de sol, tá bom? O óculos é um pouco mais fácil, né? Apesar, caso eu utilize lá o FreePic e busque uma imagem, né, de uma pessoa de óculos, não vai ser, claro, um óculos da Zerezés, mas eu posso buscar gratuito e fotos. Eu vou buscar aqui uma imagem bem descolada que traga essa intenção que eu quero. Tem algumas aqui que eu curti. Por exemplo, eu curti essa pela neutralidade do fundo, curti essa daqui também, mas não é muito estilo, né? Se eu estiver falando de Zerezés, não é muito estilo esse tipo de óculos. Então eu preciso também trazer veracidade para o projeto. Então eu vou olhar aqui, essa daqui é interessante, vou pegar a imagem da mesma modelo, que eu achei bem descolada, essa daqui, e posso utilizar essa imagem, né? Seria legal até utilizar ela, por exemplo, sem esse fundo, mas aí já envolve o quê? Um recorte. E aí eu posso falar novamente sobre o Photoshop, né? Até para que vocês tenham em mente que a gente pode utilizar o Photoshop para editar o conteúdo vez ou outra. Então, vou pegar aqui a nossa imagem, vou colocar dentro de Assets. Vamos lá, Photoshop Online. .net.br. Open. Está aqui a nossa imagem. E aí, como que eu posso retirar esse fundo? Tá? Eu vou pegar a minha imagem utilizando a seleção por objeto e faça, tá, aqui um retângulo
ele vai calcular. Pronto, ó, não selecionou muito bem, tá? Mas posso ir criando mais seleções. Qual é a dificuldade aqui? Tá? A dificuldade é que o tom do fundo ele é muito similar ao meu tom da camisa. Então, esse Photoshop aqui, ele não é igual ao Photoshop verdadeiro, digamos assim, que tem mais recursos. Aqui é mais limitado, tá bom? Então, aqui eu poderia pegar a varinha mágica, só que eu também teria problema, tá? Por conta dessa mesma questão, né? O fundo com a seleção. Eu não vou complicar muito, até porque não é o foco da disciplina, e eu vou fazer vou usar outra imagem, tá? Ou vou utilizar um outro recurso lá dentro. Então, daqui a pouco, talvez eu fale um pouquinho sobre recorte, pegando uma imagem que o fundo não seja tão próximo ao fundo da peça, né, da camisa. Ah, mas como que a gente usaria aquela imagem aqui? Então, vou criar aqui o meu retângulo, Ctrl D de dado, e trago ela para cá. Eu poderia simplesmente adicionar nela, tá? Eu poderia simplesmente adicionar nela um recorte, tá? Eu vou falar por quê. Por exemplo, não é o caso, tá? Mas se esse projeto fosse ser impresso, a revista dobraria aqui, tá? Aí a gente precisa ter muito cuidado com isso, em casos de impresso com a dobra. Aqui, né, não dobraria de uma forma muito ruim, mas ficaria no meio do nariz dela, né? Posso aqui ajustar um pouquinho o nariz e deixar ele mais central, nesse caso. E aí a dobra ficaria aqui. Dependendo da espessura da revista, iria pegar um pouco ainda do óculos, tá? Então, preciso cuidar com essas questões. Tá, Carol, mas nosso projeto é digital. Beleza, digital pode ficar dessa forma, tá? Não tem problema nenhum, afinal é um projeto digital, a gente vai conseguir visualizar o spread sem nenhuma intercorrência aqui no meio. Ou a gente transformaria essa imagem, né? Recortaria essa imagem, transformaria essa imagem sem o fundo. Para quê? Para que eu colocasse ela somente em um local e não interferisse na outra página. Então, são recursos que a gente pode utilizar. Mas vamos pensar nas nossas limitações. Ctrl Z, deixa ela aqui e a gente coloca, recapitulando, pronto. Cerezés, um novo olhar sobre a sustentabilidade. 2 cliques aqui, vamos ajustar esse texto, né? Abre pouco, Ctrl A, seleciona todo e eu vou título, tá? E título. E vou abrindo Ctrl A, vou alinhar ele sem ser justificado. Um novo olhar sobre a sustentabilidade. Eu vou precisar ajustar algumas coisas, principalmente a cor. Não vou me preocupar aqui
E eu vou deixar aqui como parágrafo, tá? Por quê? Em Character Styles, eu vou deixar como título mesmo, perdão. Em parágrafo, que eu vou deixar como parágrafo. Te falo que não entrou aqui. Deixa eu ajustar. Título 36, Basic Sans. Deixa eu ajustar aqui para parágrafo. E aqui em título, vou dar 2 cliques para que respeite, né, o que eu quero fazer. Basic Sans, bold, tamanho 36. O kerning, vou deixar non-leading alto, que é o espaçamento do entrelinhas. Case, uppercase, vou deixar em all caps, tá? Caps lock. Agora, ó, a cor, eu vou colocar aquele tomzinho ali. E vou dar um OK. Só que aí eu mexi aqui, tá? Como título, vou fazer o seguinte. Porque eu botei essa mesma cor, então vou lá ajustar. 2 cliques, color. Deixa essa cor aqui. Porque é no título, em Character Styles, que tem que estar o quê? A nossa informação certinha de Character Styles. Carol, por que você não quer colocar o parágrafo em título? Porque quando eu for criar o meu sumário, se o parágrafo tiver em título, ele vai entrar dentro do sumário esse texto inteiro, tá? Então, por isso que eu deixei em parágrafo. E agora sim eu vou pegar e eu posso selecionar sem problema algum esse texto e eu vou utilizar aqui e deixar esse texto com maior peso. Esse e esse. São as palavras que eu quero trazer o quê? Mais contraste. Então, vou selecionando para que eu possa trazer mais contraste para essas palavras. Atalho letra E, seguro o Shift e a gente pode aumentar esse texto. Você pode testar a posição deste texto, testar se vale a pena mudar o tipo de efeito, deixar esse efeito mesclado ao fundo, por exemplo, ou colocar a imagem, o texto em cima da imagem. Tá? O projeto é seu, então fique à vontade para onde, né, que você quer posicionar a informação. As minhas dicas são, tem que dar leitura, tá? Tem que ter uma boa leitura para não prejudicar o texto e a imagem. Então, por exemplo, aqui eu estou conseguindo isso, estou tendo uma boa leitura entre texto e imagem, meu conteúdo. Digamos que esse aqui seria um anúncio da Zerezés. Então, posso pegar essa marquinha aqui também, ó, trago para cá, Alt, trouxe para cá, vou deixar ela menorzinha. Digamos que essa revista trouxe esse anúncio. W, que eu vejo as colunas, vejo o alinhamento. Posso colocar o site, né, zerezés.com.br. A gente não precisa colocar o www, tá? Parágrafo e parágrafo. Só que aqui eu vou aumentar, ó, o VA, tá? E só tirando uma dúvida, ó, ele não vai só até 200, tá? Eu posso selecionar e vir aqui com
e aumentar, 400, por exemplo. Ah, ainda é mais. 600 vai ser muito. Atalho E, transformação livre, vou aumentar um pouquinho. E agora, né, se a gente quiser colocar o hiperlink, eu vou acessar o site da Zerezés e vou copiar lá no site a informação. Ó, seleciono o texto, clica com o botão direito, hiperlink, novo hiperlink. Tá? E automaticamente aqui ele já até entrou, mas eu colei aqui também. Então, o que, que eu quero informar com isso? Tá? A gente não precisa colocar a nossa informação, o www. Tá? Eu posso colocar aqui depois direto no hiperlink. Eu dei um Ctrl Z, tá? E selecionei a caixinha para ele não mudar o comportamento do meu texto, para ele deixar dessa forma aqui. Então, Zerezés, está ok. Coloquei um novo olhar sobre a sustentabilidade e vamos seguindo o barco, né? Indústria. A gente já tem aqui um textinho sobre a indústria da moda. Posso fazer mais alguns destaques. Né, em alguns pontos que você desejar deste texto. E eu quero, por exemplo, gerar uma página para esse projeto, até para que eu possa fazer algumas coisinhas diferentes, simulando uma entrevista, sabe? Como se fosse realmente uma revista, simulando uma entrevista. Então, como que a gente faria isso? Por exemplo, eu quero falar sobre o tema da entrevista de sustentabilidade da moda, na moda. Né? Então, vamos criar um nome fictício, que seria uma editoria, um editorial aqui, né? Seria uma editoria, aliás, desse projeto. Então, vou usar o ChatGPT novamente para gerar conteúdo fictício para mim. Tá até aqui, ó, conteúdo. Eu vou pegar uma imagem, né? Então, nesse caso, enquanto vai gerando aqui, tá, eu vou no Google. Como é um caso muito específico, poderia usar o Midjourney para gerar também, mas eu não quero demorar, tá, em relação a isso. Então, vou pedir aqui, ó, ferramentas. Vou pedir que ele gere, que ele mostre, né, somente as imagens grandes.
Vou pegar essa daqui e vou abrir imagem numa nova guia, tá? Aumento aqui e vamos salvar esse recurso da Estela. Pronto. E já deu tempo aqui para ele gerar as perguntas para a gente. E vamos lá. Ctrl D. Vamos trazer o recurso para cá. Vou fechar aqui. Sim. E vou fazer um teste que é o seguinte. Vou pegar aqui a Pen Tool, tá? Vou fazer aqui. Vou deixar esse ponto aqui no meio por enquanto. Um ponto aqui. Aqui. E ó, fechou. Tá vendo? A Pen Tool tem a bolinha, significa que fechou. Alt. Fazer aqui isso aqui, seguro o Ctrl para que a gente possa trazer para cá. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi isso. Ó. Seleciono as duas informações. Né? Aqui, eu não tenho como mascarar. Mas eu tenho agora, ó, Ctrl D, como jogar a imagem aqui dentro. Então, essa eu deleto. Então, agora a gente tem uma imagem mais orgânica e mais interessante para a gente. Então, aqui vai ser a nossa entrevista com a Stella McCartney. Então, vamos criar aqui, preparar na nossa editoria. Pronto. Feito isso, vamos ajustar aqui. Eu vou querer esse texto, vamos equilibrar ele, né? Parágrafo, parágrafo. Posso forçar o Caps Lock por aqui, pode ser um parágrafo bold. Entrevista com Stella McCartney. Eu vou deixar como parágrafo bold. Vou forçar aqui o Caps Lock. E esse com Stella McCartney, eu vou deixar só o Stella maior, tá? Não estou me preocupando com o Character Styles agora. Eu só vou me preocupar em deixar isso aqui diferente. Então, vai ser... Vou colocar aqui. Colocar esse verde. E aí, exclusiva. Vou deixar nesse tom. W, para a gente ver o grid, como é que ele tá, e W. Eu vou pegar o meu texto fictício lá de 5 perguntas.
E aí pode estar aqui em 2 colunas, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl A agora, seleciono tudo e vamos por parágrafo, parágrafo. Tá, isso é importante. Vamos ajustar aqui e depois eu me preocupo com o resto. Pronto, aí agora é o momento da gente ajustar, né, as informações. Por exemplo, eu vou deixar aqui menos 75, ficou muito brusco, mas me incomoda esse espaçamento enorme que está aqui, tá? Então, o entrevistador, é uma palavra tão grande, né? Então, vou deixar aqui, calma aí. Então, vai ser aqui a editoria, tá? E essa editoria é que vai conversar com a Estela. Então, em editoria, a gente pode destacar essa informação aqui. Vou botar editorial? Não. Tem que ser editoria mesmo, nesse caso, para não quebrar. Aqui a Estela. Vou colocar atalho I, ó. Também ali. Caixa alta. Como que a gente pode resolver isso, né? Tirando o justificado, né? Eu posso tirar o justificado para que eu consiga resolver isso da melhor forma. E aí eu vou poder deixar editorial e Stella McCartney numa boa. A Stella eu vou deixar em outro tom, tá? Então, essa daqui. E aí vamos ajustar. Ctrl C. Pronto. Aí eu posso pegar e criar o que a gente chama de olho, tá? O que seria um olho? É um pedaço de um texto, por exemplo, eu quero destacar isso aqui, tá? Ctrl C. Só que eu quero destacar isso antes dele aparecer, tá? Então, esse destaque no editorial, a gente chama isso de olho. Então, vou vir aqui e vou dar um Ctrl V, tá? E eu vou criar um estilo diferente. Primeiro, como é um destaque, ó, eu tenho que fazer isso aqui, tá? Colocar entre aspas. Eu vou mudar também, ele vai ser bold, tá? Ele vai ser colorido. Entrou a cor, entrou. Ele também pode ter um recuo. Eu gosto de trabalhar por aqui, tá? Eu vejo melhor daqui. Pode ter um recuo. Então, aqui vai ser o meu olho. Posso deixar só as aspas, principalmente a primeira aspas, até maior. Eu posso configurar isso em um estilo, sem problema algum. Posso configurar um estilo chamado
olho. Tá? Vou criar aqui um estilo novo. Aí esse estilo vai se chamar olho. Só que por que ficou assim? Porque ele pegou a aspas, tá? Então vou deixar o tamanho dele menor, 18, bom. E agora eu vou deixar aqui também um pouquinho maior. E aí sim, aqui só essa aspas eu posso colocar em 28 depois. Porque aí eu destaquei esse texto antes dele aparecer. Deixa eu tirar aqui, colocar um recuo menor. Destaquei esse texto antes dele aparecer dentro do projeto editorial. Então, isso chama-se olho. E agora dar continuidade, né, para a nossa próxima página. A gente pode optar em colocar o texto, né, completo assim, em vez de quebrado. Podemos inserir um novo olho, até, de uma forma diferente. A única coisa que eu não quero aqui é que tenha o que a gente chama de órfã, tá? Viúva é quando tem uma única palavrinha sozinha e a órfã é quando tem uma linha. Então, sobe essa linha para cá. Slow Fashion. Posso até deixar um pouquinho mais largo esse parágrafo. Todo o texto está aqui agora. E aí vamos colocar aqui, né? Ctrl C. Pega o conta-gotas, que é mais rápido. Pronto, a base tá ok. Vou dar um Ctrl C aqui para explicar uma coisa, tá? Por exemplo, eu vou pegar e vou criar aquele pedacinho aqui, tá? Deixa eu só colocar ele com o nosso estilo olho. Esse alinhamento ele vai ser diferenciado, vou deixar ele assim. Aqui, aqui, 28. E este olho agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Selecionei. E a gente vai, ó, integrar ele ao projeto. Integrar ele aqui ao projeto. Carol, mas a gente precisa de um pouquinho de respiro, né? Sim, ó. A gente pode aumentar aqui para a gente ganhar um pouco de respiro. Assim como eu posso, ó, dar um Enter para que eu ganhe um pouco mais de respiro. Tá ok o tamanho, mas agora não está me agradando em relação às laterais. Então, vou selecionar todo, vou ajustar o parágrafo, mas para isso eu vou vir aqui. E a gente, ó,
tá? E aí eu vou ter respiro nas laterais, respiro em cima e o respiro que eu tanto falo embaixo também. E aí agora é questão da gente ajustar o nosso texto. Vou chegar um pouquinho aqui para cima. Por que eu estou ajustando? Porque eu quero tentar, ao máximo possível, terminar junto, tá? Na mesma linha. Vou dar um Ctrl A. Eu adoro justificado, não tem jeito. Eu acho mais organizado, acho mais bonito. O que é ruim é deixar um parágrafo muito pequeno também, né? Ali está órfã, deixa eu tirar esse espaço que está aqui. Eu particularmente não curto, né, a gente deixar um parágrafo muito pequeno, e eu vou descer isso aqui, ó. O editorial fez a pergunta e ela vai responder aqui embaixo, sendo que aqui em cima, aí eu vou deixar alinhado à esquerda só. E aqui embaixo a gente vai deixar justificado. Então, W também, que eu preciso ajustar aqui, né? Meu projeto não está no grid. E tá aí, projeto finalizado. Deu uma órfã ali embaixo. Projeto finalizado. Eu posso finalizar ele aqui também. Então, vou colocar aqui uma forma, um quadradinho ou uma bolinha, o que for, para caracterizar que a minha entrevista acabou. Entrevista finalizada. A gente pode, caso queira, né, colocar alguma imagem a mais, estender esse projeto, né? Mas por hora eu estou satisfeita. Então hoje você aprendeu o que é olho, né? Como colocar a imagem em uma forma, a configurar o envelope. Então, ao longo, eu vou explicando novos recursos para que você vá adicionando a este projeto. Falei um pouco também sobre Photoshop, né, de editar, como criar as linhas com a Pen Tool. Trabalhamos aqui mais uma imagem e o projeto está crescendo. Salva e na aula que vem daremos continuidade. Até a aula que vem.